E aí, pessoal? Bem-vindos de volta ao W maiúsculo. Talão. Hoje a gente vai mergulhar num tema, tema fascinante, que vocês pediram bastante. É verdade. A conexão entre a mente e o corpo. Isso aí. E, especificamente, o intrigante mundo das doenças psicossomáticas. É isso. Para essa análise de hoje, a gente se baseou num vídeo do domingo espetacular, recheado de histórias reais, análises de especialistas. E já adianto, prepare-se para algumas revelações surpreendentes. Sem dúvida, o vídeo já começa com uma frase de impacto, né? Estamos diante de um corpo doente e a causa está bem aí, no cérebro. É de parar para pensar, né? A mente tem um poder enorme sobre a nossa saúde. É verdade. E o vídeo deixa claro logo de cara. Essas doenças não são frescura, como às vezes se pensa por aí. São condições reais com consequências sérias que merecem atenção e cuidado. Uma coisa que me chamou a atenção foi a imagem da bomba que eles usam, né? Para ilustrar a doença psicossomática. Qualquer gatilho, o menor que seja, pode desencadear uma reação em cadeia no corpo. E para ilustrar essa ideia, o vídeo traz histórias comoventes, como a da Karina, que sofria com dores de cabeça fortíssimas, mas era desacreditada pelos colegas de trabalho. Nossa. E a da Fabiana, que depois de passar por várias perdas, perdeu até a capacidade de se mexer, de tão intensa que era a dor emocional. Casos como esses mostram o quão desafiador pode ser o diagnóstico, né, das doenças psicossomáticas. Sim. Muitas vezes os exames físicos não apontam nada de anormal. E essa aparente falta de explicação médica gera frustração Sim. e invalida o sofrimento da pessoa. E aí que entra a definição que os especialistas dão no vídeo, né? A doença psicossomática é aquela energia, aquela alteração do cérebro que, pela falta de consciência, a pessoa não consegue compreender, não consegue entender e não consegue expressar. O corpo fala. É como se o corpo estivesse tentando comunicar algo que não foi processado emocionalmente. Exatamente. Eles até explicam a origem da palavra, né? Psico vem do grego, significa mente, e soma significa corpo. Essa conexão mente-corpo, que a gente vai explorar mais a fundo hoje, fica ainda mais evidente quando a gente pensa no estresse, por exemplo. Interessante isso. O vídeo fala sobre os tipos de estresse, né? Isso. Eles explicam que o estresse é agudo, como que sentimos um assalto, desencadeia a reação de luta ou fuga, que é essencial para a nossa sobrevivência. Exatamente, mas o problema é quando esse estado de alerta se torna crônico, né? Seja por causa do trabalho, de relacionamentos problemáticos ou outras situações. Aí, o corpo fica inundado de cortisol constantemente, o que causa um desgaste enorme. E o vídeo vai além, explorando o porquê dessa conexão tão profunda. Um especialista chega a afirmar que carregar mágoa é obrigatoriamente desequilibrar o seu sistema imunológico. É de parar para pensar, né? Nossas emoções mal resolvidas podem impactar diretamente a saúde, abrindo caminho até mesmo para doenças mais graves. Com certeza. E por falar em procurar ajuda, o vídeo explora diferentes tipos de tratamento. Um que me chamou a atenção foi a EMDR, que usa luzes para reprocessar memórias traumáticas. Eles mostram o caso do Renato, que desenvolveu uma tosse intensa e alergia depois de uma reforma em casa. Nossa! Chegou a ouvir de um médico que talvez tivesse que remover parte do pulmão. É um caso que ilustra bem como as doenças psicossomáticas podem se manifestar de formas variadas, né? E como o diagnóstico preciso é fundamental para encontrar o tratamento adequado. A EMDR, no caso do Renato, foi crucial. Através da terapia, ele conseguiu conectar essa reação física a um trauma emocional mais profundo, o que possibilitou uma melhora significativa. Que interessante. E como essa técnica funciona exatamente? A EMDR, ou dessensibilização e reprocessamento por movimentos oculares, é uma terapia que utiliza estímulos bilaterais, como movimentos oculares, sons ou toques, para acessar e reprocessar memórias somáticas. No caso do Renato, a EMDR ajudou a ressignificar o trauma que estava por trás dos seus sintomas. É como se a terapia ajudasse a mente a digerir o trauma, abrindo caminho para a cura. Compreendo? E o vídeo mostra que o Renato, por meio da EMDR, não apenas se livrou dos sintomas físicos, mas também passou a ter mais consciência das suas emoções, aprendendo a lidar com elas de forma mais saudável. Exatamente. A EMDR, assim como outras terapias, como a psicoterapia tradicional, ajuda as pessoas a entenderem a raiz dos seus problemas e a desenvolverem mecanismos para lidar com as emoções de forma mais adaptativa. E essa jornada de autoconhecimento, de entender as próprias emoções e como elas impactam o corpo, é fundamental para a cura e para uma vida mais plena. Sem dúvida. E a história da Fabiana também é inspiradora nesse sentido. Através da terapia e da medicação, ela conseguiu superar a depressão debilitante que a impedia até mesmo de se mover.
voltou a dar a alegria de viver, mostrando que a cura e a esperança são possíveis. E a mensagem que permeia todo o vídeo é justamente essa. Existe esperança, existem soluções e ninguém precisa sofrer em silêncio. Reconhecer a ligação entre a mente e o corpo é o primeiro passo para a cura e para uma vida mais plena. É uma mensagem poderosa, né? E que nos convida a olhar para nós mesmos com mais atenção e compaixão. Mas por hoje vamos ficando por aqui. Na próxima parte do nosso podcast, vamos continuar explorando esse tema fascinante, trazendo mais detalhes sobre as doenças psicossomáticas e como lidar com elas. Acesse o link de nosso site na descrição. Terraço Yellow Store. Conteúdos exclusivos e lapidados, selecionados para te trazer o bem. Isso aí. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho no mundo das doenças psicossomáticas aqui no Dado News. É isso aí. Na primeira parte, a gente viu como a conexão, né, entre mente e corpo é poderosa e como ela pode se manifestar, né, de formas variadas. Vamos continuar explorando esse tema fascinante. Isso aí. Lembrando que a gente está se aprofundando nesse assunto a partir do vídeo do Domingo Espetacular, né, que trouxe histórias incríveis e a visão de especialistas sobre as doenças psicossomáticas. Uma coisa que me chamou a atenção foi como eles destacaram a dificuldade, né, em se chegar a um diagnóstico preciso para essas doenças. Pois é. Muitas vezes, né, a pessoa passa por diversos médicos, faz um monte de exames e os resultados não apontam nenhuma alteração física. E essa falta de um diagnóstico, claro, pode gerar muita angústia, né, e frustração para quem está sofrendo. É como se dissessem, seus exames estão normais, logo você não tem nada. Mas a dor é real, né? E precisa ser levada a sério. Exatamente. A Karina, por exemplo, né, que a gente conheceu na primeira parte, sofria com dores de cabeça terríveis, mas os exames não mostravam, né, nenhuma alteração. E essa falta de explicação médica, às vezes, faz com que a pessoa se sinta, né, invalida, como se a dor não fosse real. E isso, por si só, pode agravar, né, ainda mais o problema. Com certeza, a pessoa pode acabar se sentindo culpada por estar sentindo dor, sem uma causa aparente, né? E o vídeo mostra que, muitas vezes, a solução só aparece quando a pessoa é encaminhada para um profissional da saúde mental, né? Como um psiquiatra ou psicólogo. É aí que se começa a entender a origem, né, emocional daqueles sintomas físicos. É verdade, é como se a chave para desvendar o enigma, né, tivesse na mente e não no corpo. A Fabiana, por exemplo, só conseguiu se recuperar quando foi diagnosticada com depressão e passou a receber, né, o tratamento adequado. A dor física que ela sentia era uma manifestação, né, da dor emocional que ela estava reprimindo. E esse ponto é crucial. A repressão emocional. No vídeo, né, os especialistas explicam que quando a gente não lida com as nossas emoções de forma saudável, elas podem acabar se manifestando fisicamente. É como se o corpo estivesse dando um sinal de alerta, né, tentando mostrar que algo não vai bem lá dentro. Usando a analogia do vídeo, é como se a bomba, né, da doença psicossomática fosse armada por emoções reprimidas. E o estresse, principalmente o crônico, né, parece ser um dos principais detonadores, né? Sem dúvida. O estresse pontual, né, como de uma situação de perigo, é natural e até benéfico para nossa sobrevivência. É a famosa resposta de luta ou fuga, que nos coloca em estado de alerta, né, prontos para reagir. Mas quando o estresse se torna crônico, constante, né, ele começa a prejudicar o nosso corpo. Imagine essa bomba sendo ativada repetidamente, dia após dia. É como viver em constante estado de alerta, né, com o corpo inundado de adrenalina e cortisol o tempo todo. No vídeo, os especialistas explicam que o cortisol, em excesso, pode causar danos ao sistema imunológico, cardiovascular e até aumentar, né, o risco de desenvolver doenças graves como câncer. Exatamente. É por isso que é tão importante a gente encontrar, né, maneiras de lidar com o estresse de forma saudável. E o vídeo, né, nos apresenta algumas soluções. Vimos o caso do Renato, que se curou da tosse crônica e da alergia através da EMDR. Lembrando que a EMDR é uma terapia que usa movimentos oculares para reprocessar traumas, né? No caso do Renato, essa técnica ajudou a acessar e ressignificar memórias traumáticas que estavam por trás, né, dos seus sintomas físicos. É fascinante como uma técnica que utiliza os olhos pode ter um impacto tão profundo na mente e, consequentemente, né, no corpo. E o mais interessante é que o Renato, além de se livrar dos sintomas, passou a ter mais consciência das suas emoções, aprendendo a lidar com elas de forma, né, mais saudável. Ele desarmou a bomba. Que legal. A EMDR, assim como por outras terapias, como a psicoterapia tradicional, parece ajudar as pessoas a entenderem a raiz dos seus problemas e a desenvolverem, né, mecanismos para lidar com as emoções de forma mais adaptativa. Exato. É uma jornada de autoconhecimento, de entender as próprias emoções e como elas impactam o nosso corpo, né? E essa jornada é fundamental para a cura e para uma vida mais plena. E essa busca por uma vida mais plena, com mais saúde e bem-estar, pode incluir diferentes abordagens, né? Além da terapia, o vídeo menciona a medicação e até mesmo técnicas como a meditação e o yoga que podem auxiliar no controle do estresse e, né, na promoção do bem-estar emocional. Com certeza.
O importante é encontrar o que funciona melhor para cada pessoa, né? Afinal, cada um tem a sua história, suas experiências e as suas necessidades. E o vídeo, né, nos convida a refletir sobre a nossa própria história, sobre as nossas emoções e sobre como elas podem estar se manifestando no nosso corpo. É um chamado para autoobservação, para escuta atenta do nosso corpo e da nossa alma. É um convite para a gente assumir o controle, né, da nossa saúde, tanto física quanto mental, e para buscarmos uma vida mais equilibrada e feliz. E por falar em equilíbrio e felicidade, na próxima e última parte, né, do nosso podcast, vamos trazer mais insights e reflexões sobre as doenças psicossomáticas e como a gente pode trilhar esse caminho em busca de uma vida mais plena. Acesse o link de nosso site na descrição. Terraço Yellow Store. Conteúdos exclusivos e lapidados. Selecionados para te trazer o bem. Fique com a gente. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso bate-papo sobre doenças psicossomáticas aqui no W maiúsculo. A gente explorou nas partes anteriores como as emoções, né, podem impactar a nossa saúde física e como essa conexão mente-corpo se manifesta, enfim, de formas complexas. Mas o que mais me marcou nesse vídeo do Domingo Espetacular, que a gente precisa destacar, foi a mensagem de esperança, né, que ele traz. É verdade. Muitas vezes, né, quando a gente fala de doenças, o foco fica só no problema, na dificuldade. Mas o vídeo vai além, mostrando que existem soluções, tratamentos, caminhos para o bem-estar. Ele nos lembra que é possível ter uma vida plena, mesmo, né, diante dessas condições. E para ilustrar essa mensagem, eles trouxeram histórias inspiradoras, como a da Fabiana, que superou uma depressão profunda depois de perder, né, entes queridos. A gente viu como a vida dela se transformou, como ela reencontrou a alegria de viver. É realmente emocionante. A história da Fabiana, né, nos mostra que a cura não se resume apenas a eliminar os sintomas físicos. É preciso encontrar um novo sentido para a vida, ressignificar as experiências dolorosas, né, e trilhar um caminho de autoconhecimento. E nesse processo de cura, né, Fabiana se permitiu sentir a dor da perda, buscou ajuda, né, profissional, e através da terapia e da medicação conseguiu trilhar um novo caminho. Exatamente. E o vídeo destaca, né, a importância do autoconhecimento no processo. A jornada de se conhecer, de se entender, é fundamental não só para quem enfrenta doenças psicossomáticas, mas para todos nós, né? É um caminho para viver com mais saúde e bem-estar. É verdade. E quando a gente fala de autoconhecimento, a gente fala também de estarmos atentos aos sinais que o corpo e a mente, né, nos dão. Uma dor de cabeça persistente, a insônia, a irritabilidade, né, constante. Tudo isso pode ser um sinal de que algo não vai bem emocionalmente. O corpo fala, né? É como se ele estivesse nos dando um toque, dizendo: ei, presta atenção aí, tem algo aqui que precisa ser cuidado. E ignorar esses sinais pode, né, agravar o problema. Por isso é tão importante a gente cultivar o hábito de se observar, né, de se escutar, de entender o que a nossa mente e nosso corpo, né, estão tentando nos dizer. Aprender a interpretar essa linguagem, né, é fundamental. Sem dúvida. E quando falamos em cuidar de si, não significa, né, apenas procurar ajuda profissional quando a situação já está crítica. É importante a gente adotar hábitos, né, saudáveis no dia a dia que contribuam para o bem-estar físico e emocional. Esses hábitos são como tijolos que a gente usa para construir uma base sólida para a nossa saúde. Praticar exercícios físicos, ter uma alimentação equilibrada, dormir bem, cultivar, né, bons relacionamentos, se conectar com a natureza, ter momentos de lazer, tudo isso faz a diferença. Com certeza. E quando a gente se sente bem, né, física e emocionalmente, fica mais fácil lidar com as emoções, com os problemas, com o estresse, né, do dia a dia. A gente aumenta a nossa resiliência, a nossa capacidade de lidar com os desafios, né, da vida. É como se a gente estivesse construindo uma fortaleza interior, um espaço de acolhimento e força para a gente, né, enfrentar as inevitáveis turbulências da vida. E o vídeo nos convida a fazer essa reflexão. Como você está cuidando da sua saúde mental e física? Quais hábitos você pode, né, incorporar na sua rotina para viver com mais bem-estar? Comece hoje mesmo a prestar mais atenção em si mesmo, a se conectar com as suas emoções, com o seu corpo, com a sua essência. E se você sentir que precisa de ajuda, não hesite em buscar, né, um profissional da saúde. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Reconhecer que a gente precisa de ajuda já é um grande passo. A gente espera que esse mergulho, né, no mundo das doenças psicossomáticas tenha te inspirado a cuidar de si com mais carinho e atenção e que a mensagem de esperança que a gente encontrou no vídeo do Domingo Espetacular, né, te acompanhe sempre. Um abraço a todos e até o próximo Do Maiúsculo. Acesse o link de nosso site na descrição. Terraço Yellow Store. Conteúdos exclusivos e lapidados. Selecionados para te trazer o bem. Inscreva-se e deixe o seu like.